Chove como se o céu tivesse desabado sobre Santa Aurora. As ruas estreitas estão alagadas e o cheiro de maresia se mistura à gasolina. Uma mulher de avental amarelo corre contra o vento, protegendo com o corpo um prato simples, ainda fumegante. O vapor sobe, dança e se dissolve, enquanto sirenes se aproximam, rasgando a noite. Do outro lado da rua, um homem de terno escuro observa, encostado ao poste, com o rosto escondido pela aba do chapéu. Ele não pertence àquela rua. Ele não pertence a lugar nenhum ali. Quando a mulher alcança a esquina, um carro perde o controle no asfalto liso e vem deslizando, faróis como lâminas. Ela para, abraça o prato, fecha os olhos. O homem de terno dá 2 passos e grita, mas a voz se perde sob o trovão. O impacto não acontece. O carro derrapa, beija o meio-fio, apaga as luzes e morre. A mulher respira, abre os olhos e vê o homem. Ele está molhado, impecável, inteiramente fora de lugar. Ela estende o prato, quase por reflexo. Come, por favor, está quente. Ele recebe, treme e a encara como quem reconhece um segredo antigo. Ela não sabe, mas aquele estranho é o dono do destino dela. Santa Aurora parece um lugar esquecido pelos mapas, mas guarda milhões de pequenas histórias que ninguém contou. De manhã, as janelas se abrem quase ao mesmo tempo, como num acordo invisível. O padeiro empurra o forno, o pescador ajeita os remos, a professora escreve o dia da semana com giz azul. No hospital municipal, corredores claros tentam disfarçar o cansaço. Goteiras anotam um relógio próprio, teimoso, que ninguém consegue consertar. É ali que vive Lia, 26 anos, cozinheira por instinto, filha de Dona Teresa, costureira, e de Miguel, pedreiro afastado por um acidente que lhe deixou a perna rígida e o humor paciente. Lia acorda cedo, gosta de cheiros, alho no azeite, pão dourando, café derramando o primeiro sopro no ar. Cozinha no restaurante simples da família, mas à noite leva sopas para quem ficou pelo caminho. Moradores de rua, plantonistas, vigias, quem tiver fome. Na televisão da sala, uma notícia volta sempre. Um grupo de investimentos comprou dívidas antigas da prefeitura, terrenos penhorados, contratos estranhos. Ninguém entende direito, mas todo mundo sente um aperto. Casas podem ir a leilão, obras podem parar, e o hospital, onde Miguel precisa de fisioterapia, pode perder recursos. Na outra ponta da estrada, a cidade grande respira diferente. Entre edifícios de vidro e palavras em inglês, Caio Navarro marcou a infância com a ausência do pai e um talento precoce para números e promessas. Vem a trabalho, dizem. Vem resolver, garantem. Vem cobrar, cochicham. O que Lia não sabe ainda é que todo esse movimento silencioso se aproxima dela como maré cheia, e que um prato de comida, oferecido sem cálculo, mudará o curso de seus dias. 300 palavras. A claridade bate nas panelas de alumínio, e o restaurante de Dona Teresa cheira a cebola puxada no óleo e pão no forno. Lia corta coentro em silêncio, enquanto o rádio fala de chuva no litoral e de obras paradas. Miguel, sentado com a perna esticada, afia facas devagar como quem conversa com cada lâmina. Mãe, hoje faço caldo verde e frango com quiabo. A praça vai encher por causa da feira. Faz também arroz soltinho, filha, e separa quentinhas. Vai ter gente precisando. A porta abre e entra uma rajada de vento salgado. 2 estudantes compram salgado, um caminhoneiro pede café forte. Uma senhora pergunta do fiado. Vida miúda, viva. Lia sorri com os olhos, porque a boca guarda cansaço. Na TV pendurada perto do teto, alguém comenta sobre leilões municipais. Nomes técnicos, frases vagas. Teresa troca o canal. Chega de desgraça antes do almoço. No balcão, uma caridade nasce sem testemunhas. Lia guarda pão, fruta, um doce simples e pensa no vigia da obra. Ele tem olhos tristes e mãos enormes. Sempre agradece como se recebesse um tesouro. Do lado de fora, Santa Aurora prepara sua tempestade. Nuvens coalham o céu. O ar muda de gosto.
Uma notificação vibra no celular de Lia. Pagamento da fisioterapia adiado. Ela engole seco. O hospital precisa do repasse. Sem isso, Miguel regride. Mãe, vou entregar as quentinhas mais cedo, antes da chuva. Ela ajeita o avental amarelo, prende o cabelo e sai. Cada passo é um pacto com a esperança. Caio Navarro chega a Santa Aurora num sedã cinza, que parece ter vergonha de tanta chuva. O motorista comenta sobre as ruas estreitas, a drenagem ruim, o risco de alagamento. Caio observa. Guarda tudo. Ele aprendeu cedo que problemas são portas, basta ter a chave certa. No banco ao lado, uma pasta com relatórios, dívidas antigas da prefeitura, um projeto de condomínio na beira do rio, um hospital municipal à beira de contingenciamento. Ele deveria apenas checar a situação, oferecer um acordo duro, garantir lucro aos investidores. Deveria. Quando era criança, Caio passou fome por alguns meses que pareceram anos. Lembra da humilhação do prato vazio, da vizinha que ria da marmita de arroz branco, da mãe repartindo o nada. Jurou que nunca mais. Jurou que controlaria as contas antes que as contas o controlassem. Cresceu com essa cicatriz. Ao entrar na cidade, vê a feira montando barracas, pessoas correndo com lonas, meninos chutando uma bola encharcada. Vê também o cartaz do hospital pedindo doações de cobertores. Traga-me o secretário de Finanças às 5, diz seco no telefone. O céu racha em relâmpagos. O motorista freia numa curva. Uma mulher de avental amarelo atravessa, segurando um prato com as duas mãos, como se carregasse um milagre. Caio pensa que é loucura. Pensa em buzinar. Pensa em gritar. Mas a imagem fica. A chuva apaga todas as cores e deixa só o amarelo do avental. Ele não sabe que, naquela noite, o destino vai trazer o sabor que a infância levou. Chuva pesada. Sirenes ao longe. A obra perto da praça desaba um pedaço de muro e cria pânico entre os curiosos. Lia, com as quentinhas no braço e o prato ainda quente, apressa o passo. O vigia acena debaixo do beiral. Guarda para depois, menina. Vai cair o céu. Você não jantou. E janta não espera. Um carro derrapa na curva. Os faróis varrem o corpo de Lia. Ela fecha os olhos, abraça o prato e um trovão impede o grito. O carro beija o meio-fio e apaga. Do outro lado, um homem de terno escuro corre, para, respira, como se o passado o tivesse alcançado. Lia, trêmula, oferece o prato ao estranho. Come, por favor, está quente. Ele recebe como quem recebe uma absolvição. O cheiro de caldo verde sobe, macio, generoso, e a tempestade parece recuar um passo. Qual é o seu nome? Ele pergunta, ainda sem saber por quê. Lia? Ele hesita, engole. Obrigado, Lia. No rádio de uma viatura próxima, alguém cita intervenção financeira, leilão de ativos, hospital municipal. As palavras atravessam a chuva e batem no ouvido de Lia como pedrinhas. Ela não sabe que aquele homem segura no bolso a caneta que pode assinar o futuro da cidade. E o dela. O temporal termina, deixando a cidade com cheiro de ferro molhado e esperança amassada. Lia chega em casa com o avental encharcado, o cabelo grudado na testa e a alma suspensa. Dona Teresa corre para abrir a porta. Minha filha, onde você se meteu? Quase morri de susto. Lia abraça a mãe, respira e tenta sorrir. Só fui entregar a janta. Miguel olha da cadeira, jornal nas mãos e pergunta. E esse homem que te ajudou na rua? Lia hesita. Um estranho, só isso. Mas dentro dela, algo não sossega. Aqueles olhos, aquela voz, aquele momento fora do tempo. Havia algo mais. Enquanto isso, no hotel do centro, Caio seca o cabelo com a toalha e olha pela janela o breu das ruas. Na mesa, o prato vazio, o mesmo que Lia entregou, repousa com um pequeno guardanapo dobrado, escrito à mão. Que a comida te aqueça o coração. Ele lê 3 vezes. Sente um nó na garganta que tenta disfarçar com uísque. Pela primeira vez em anos, o sabor da bondade o desarma. De manhã, Caio veste o terno escuro e o rosto impassível. Na pasta, contratos frios, no peito, uma inquietação quente.
A voz de seu assistente o alcança. Senhor, reunião com o secretário confirmada. Eles querem renegociar o repasse ao hospital. Caio acena sem emoção, mas por dentro uma lembrança lateja. A infância na periferia, a fome, o prato que nunca vinha. No elevador do prédio público, um senhor o reconhece. Você é o rapaz que ajudou a salvar a moça ontem, não é? Caio sorri de lado. Eu? Não. Mas a mentira soa frágil até para ele. No gabinete, o secretário fala de dívidas, cortes, números. Caio escuta metade. A outra metade dele ouve uma voz suave dizendo: come, por favor, está quente. Quando a reunião termina, ele caminha até a janela e observa o hospital ao longe. O sol rasga as nuvens. Pela primeira vez, a cidade parece viva, não apenas um negócio. Ele liga para o assistente. Quero o relatório completo do hospital municipal. Hoje. O assistente estranha. Senhor, mas o foco é o condomínio, não o hospital. Eu sei o que estou pedindo. Algo dentro dele decidiu ouvir a fome dos outros. No restaurante, Lia seca as mesas quando o entregador de jornal deixa um exemplar amassado. Miguel lê em voz alta. Empresário de São Paulo vem a Santa Aurora para decidir o futuro do hospital municipal. Lia se aproxima. Como é o nome dele? Caio Navarro. O nome parece tocar uma corda antiga. Ela fecha os olhos e vê o rosto do homem de terno sob a chuva. Caio. Teresa percebe. Conhece, filha? Acho que não. Só me parece familiar. Na TV falam que o hospital pode ser privatizado, que empregos podem ser cortados, que o novo dono decidirá tudo. Lia sente um frio percorrer a espinha. Enquanto isso, Caio lê os relatórios e descobre que o hospital deve à prefeitura, mas que os custos se devem a tratamentos de moradores carentes, incluindo Miguel. Ele para. Reconhece o nome do pai dela. Miguel Araújo, fisioterapia contínua. E sente um soco na memória. Aquele mesmo nome aparece numa lista antiga de obras, a mesma em que o pai de Caio trabalhava antes de desaparecer em um acidente. O destino começa a costurar o fio que os liga. O sábado traz a feira colorida de Santa Aurora, mesmo depois da tempestade. Lia carrega cestas de temperos e doces para vender, tentando afastar os pensamentos. Mas a cidade, às vezes, tem o dom cruel de reunir quem o destino quer. No meio da multidão, ela o vê. Caio, de terno sem gravata, olhando frutas como se procurasse algo que perdeu. O senhor quer experimentar? Ela pergunta, disfarçando o coração acelerado. Ele reconhece a voz antes de levantar os olhos. Você é... Lia. O silêncio pesa, mas é doce. A sopa estava perfeita, diz ele. Salvou minha noite. Ela ri sem graça. Foi só comida. Não, foi mais que isso. Enquanto conversam, uma senhora comenta o preço do tomate, um menino chora por algodão doce e o mundo gira sem perceber que o destino respira entre eles. O senhor é daqui? Lia pergunta. Vim resolver umas pendências. Ela não sabe que pendências é uma palavra muito pequena para o que ele carrega. Os olhos de Caio se demoram no sorriso dela, e pela primeira vez em muito tempo, ele sente vontade de ficar. À noite, Lia faz as contas do restaurante e percebe que o dinheiro não vai dar. O hospital vai cortar o tratamento de Miguel se o repasse não vier. Ela se senta na cama e reza em silêncio, pedindo ajuda ao universo, a Deus, ao destino, a quem quiser ouvir. Do outro lado da cidade, Caio lê o relatório final. Um contrato o autoriza a encerrar os serviços gratuitos e transformar o hospital em fundação privada. Lucro garantido. Ele segura a caneta, hesita. Vê de novo o bilhete no guardanapo. Que a comida te aqueça o coração. Por um instante, sente o coração aquecer. Ele não assina. Deixa o papel sobre a mesa e sai andando sem saber para onde. Na rua, o vento traz o som distante de risadas e passos. Santa Aurora dorme, mas o destino desperta. E você, que está ouvindo esta história agora, de que país e cidade está acompanhando? Conta aí nos comentários. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias de destino, amor
e reviravolta. O sol de domingo invade o quarto pela fresta da janela. Miguel tenta alongar a perna rígida, mas o movimento dói. Lia o ajuda com cuidado, ajeitando a almofada sob o joelho. Um dia você vai voltar a andar sem dor, pai. Ele sorri. Só se esse hospital continuar de pé. Ela finge que acredita, mas sente o peso da incerteza. Miguel pega uma foto antiga. Ele, ainda jovem, em frente a uma obra inacabada. Foi nesse prédio que perdi o equilíbrio. E o emprego. Lia observa o papel amarelado. Ao fundo, um letreiro borrado. Construtora Navarro. Ela congela. Navarro? Sim. O dono morreu pouco tempo depois do acidente. Dizem que o filho sumiu no mundo. Lia sente o chão tremer dentro de si. O nome se repete como eco. No mesmo instante, Caio olha um velho arquivo digital no laptop. Relatório da obra com um acidente datado há 20 anos. Funcionário ferido, Miguel Araújo. O tempo fecha dentro dele. O destino começa a revelar que nunca se esqueceu. Na segunda-feira, Lia arruma o restaurante enquanto Teresa prepara o almoço. O sino da porta toca, e quando ela levanta os olhos é ele, Caio. Ele segura o chapéu meio sem jeito. Desculpe aparecer sem avisar. Teresa se apressa. Casa de gente simples, mas o coração é grande. Entre, moço. Lia finge naturalidade. O que vai querer? Na verdade, queria convidar você para um café. Teresa arregala os olhos. Miguel finge tossir. Lia enrubesce. Eu trabalho o dia inteiro. Então à noite, só para conversar. Ela hesita. Conversar sobre o quê? Sobre a cidade. Sobre o hospital. Sobre o destino, talvez. Há algo nos olhos dele que não é arrogância, mas uma busca. Lia sente o estômago girar. Não sabe se de medo ou curiosidade. Tá bem. À noite. Caio sorri com timidez que não combina com o terno. Quando ele sai, Teresa comenta. Esse tem alma de quem já passou por coisa séria. Lia responde. Ou de quem ainda vai passar. O café da praça é pequeno, cheiro de canela e pão recém-saído do forno. Lia chega com vestido simples e o cabelo solto. Caio já está lá olhando pela janela o reflexo das luzes nas poças. Pensei que não viesse, ele diz. Eu quase não vim, ela responde. Silêncio. As xícaras fumegam entre eles. Eu não entendo, diz Lia. Você é de fora, mas parece conhecer essa cidade como quem sente. Caio desvia o olhar. Eu vim resolver negócios, mas encontrei coisas que não esperava. Ela sorri triste. Aqui a gente não espera muita coisa, só que o tempo melhore. Ele hesita, depois fala baixo. Meu pai era dono de uma construtora. Morreu num acidente em obra, aqui. O sangue de Lia gela. Em Santa Aurora? Sim. Na mesma obra onde um funcionário ficou ferido. Ele baixa a cabeça. Eu descobri o nome. Miguel Araújo. Lia leva a mão à boca. As lágrimas surgem sem aviso. Miguel é meu pai. O ar se parte em dois. Nenhum deles consegue falar. Caio sussurra. Então, o destino me trouxe aqui, para pedir perdão. Lia caminha sozinha até o rio. A noite é fria, o vento sopra histórias antigas. As palavras de Caio ecoam na cabeça. Para pedir perdão. Ela joga uma pedra na água. Como perdoar alguém que representa tudo o que destruiu sua família? Mas, ao mesmo tempo, como odiar quem segurou um prato de comida com as mãos trêmulas e agradeceu com verdade? Caio a encontra ali. Eu devia ter contado antes, ele diz. Devia. Meu pai, ele era um homem bom, mas se perdeu nas dívidas, nos acordos errados. Eu cresci tentando limpar o nome dele, e limpou às custas de outros nomes. Eu sei, e me odeio por isso. Eles ficam em silêncio, ouvindo o barulho do rio. Eu não sei o que sentir, diz Lia. Tenho raiva, dó, e alguma coisa que não quero sentir. Talvez seja a esperança. Ela balança a cabeça com os olhos marejados. Não me peça perdão hoje. Então quando? Quando eu entender se foi o destino ou só coincidência cruel. De manhã,
Caio vai até a casa de Lia. Miguel está na varanda lixando madeira, o olhar firme de quem já enfrentou tempestades demais. Bom dia, Sr. Miguel. Sou Caio Navarro. Miguel para, encara e diz: o filho do homem que me tirou as pernas. Caio engole seco. Sim. E o que veio fazer aqui? Tentar consertar o que dá para consertar. Miguel ri amargo. Tem coisa que o tempo não devolve. Eu posso tentar devolver o hospital, suspender o leilão. Miguel o encara longo. Isso não é caridade, rapaz. É consciência. Caio assente. Talvez seja as duas coisas. Lia surge à porta, observa de longe. Vê os dois homens, um marcado pela culpa, outro pela dor, e sente que a vida costura suas feridas com linhas invisíveis. Miguel diz, enfim: entra, moço. Vamos conversar. O destino às vezes pede coragem. O corredor do Hospital Municipal de Santa Aurora tem a luz pálida de quem passou a madrugada em claro. O piso, antigo e gasto, range por baixo dos passos de quem cruza apressado, como se fosse um barco de madeira cortando ondas num mar de vozes, suspiros e pedidos. O cheiro mistura desinfetante, soro, café requentado e o leve perfume de camomila que alguém sempre deixa numa garrafa térmica, perto da sala de enfermagem, como se fosse um amuleto contra as más notícias. É manhã, mas aqui dentro o tempo é torto. Ontem e hoje parecem conversar baixinho, prometendo a dor que ela vai diminuir, pedindo a esperança que aguente mais um pouco. Lia caminha devagar, equilibrando uma sacola de alimentos que preparou antes do sol nascer. Pães redondos ainda mornos, potes de caldo encorpado, um bolo simples com calda de laranja, café forte num garrafão com aquele adesivo descascado de coração. Na ponta dos dedos, ela leva também os bilhetes que escreve de madrugada quando a cidade dorme e o silêncio exagera as angústias. Vai passar. Você não está sozinho. Obrigada por cuidar da gente. São frases pequenas, mas a mão dela tremia ao escrevê-las, porque sabe que palavras também alimentam. Bom dia, Lia, diz a enfermeira Ruth, o coque preso por palitos de madeira, um sorriso cansado que insiste em existir. Você é teimosa, menina. A chuva de ontem foi feia e você está aqui como se nada tivesse acontecido. Se eu não vier, a fome vem. Lia responde, pousando a sacola num banco. E a fome sempre chega na hora errada. Da sala ao lado, ouve-se a tosse seca de um idoso, depois o choro contido de uma criança que tenta ser corajosa. Um rapaz com a perna enfaixada pede água a alguém que não aparece. Uma moça grávida, debruçada na janela, pergunta pelo nome de uma médica que, todos dizem, é milagreira no plantão das terças. O hospital não é bonito nem novo, não tem paredes cor de aquarela, nem equipamentos que brilham cromados como nos anúncios de planos de saúde, mas tem uma coisa que ninguém vende: a insistência em continuar. Lia passa pelos leitos como quem visita um jardim, mesmo que seja um jardim de folhas amassadas e flores cansadas. Deixa um pão para o senhor que tosse, pousa um bilhete para a moça grávida. Serve uma concha de caldo para o rapaz da perna enfaixada e, enquanto ele bebe, ouve a história que ele não precisava contar, mas que jorra do peito como água represada. Perdeu o emprego ontem, a obra parou, o patrão sumiu e agora a pergunta martela: como eu volto para casa e digo que não tem dinheiro? Você volta e diz que tem gente pensando em você. Lia responde, firme, como se ao falar assim, a realidade fosse obrigada a obedecer. No segundo andar, as salas de fisioterapia ocupam um espaço que era depósito. Há elásticos gastos pendurados, bolas grandes de borracha, um aparelho que range quando alguém apoia o peso do corpo para subir 2 centímetros a mais do que ontem. A fisioterapeuta Dina tem mãos de pianista e voz de professora primária. Mais uma, Miguel. Só mais uma. A frase corta o ar e encontra Miguel, que tenta flexionar a perna com a coragem de quem aprendeu a sobreviver de pouco. Ele cerra os dentes, o suor molha a testa e a perna obedece um pouco, o suficiente para ele lembrar que o corpo às vezes volta. Lia encosta na porta, observa o pai sem entrar,
para não atrapalhar o ritmo que custa tanto a ser conquistado. Seus olhos brilham por um segundo. É orgulho e dor atravessados. Dina percebe Lia, faz um gesto de vai dar, aquele código secreto das mulheres que precisaram criar pactos silenciosos para existir. Num corredor lateral, um homem de camisa simples e olhar atento caminha devagar, tentando ser invisível. É Caio, sem terno, sem moldura de poder, sem a armadura que aprendeu a vestir desde o dia em que decidiu que o mundo não o esmagaria outra vez. Pediu ao diretor do hospital para ver as alas sem anúncio, sem avisos de visita ilustre. Queria ouvir os ruídos, as brechas, as falhas, a música que surge quando ninguém está tocando para a plateia. Ao passar pela sala da fisioterapia, ouve Dina dizer mais uma, e sem entender por quê, sente um puxão na memória. Um homem grande, com mãos de cimento e cheiro de tinta, dizendo para um menino: mais uma conta, Caio. A gente consegue. Era o pai dele, muito antes da ruína. No prontuário aberto sobre a bancada, um nome salta como se tivesse cor. Miguel Araújo. O mesmo que ele lera nos relatórios frios, agora rabiscado com caneta azul, sublinhado por alguém que talvez nem saiba o peso que esse conjunto de letras tem no destino de outras pessoas. Caio encara o papel por um segundo e pensa em todas as planilhas que nunca mostraram rostos, só números. O arrependimento que ele vinha guardando, como quem guarda um animal arisco no quintal da alma, decide, enfim, pular a cerca. Uma criança corre no corredor e quase esbarra nele. Desculpa, moço, diz, ajeitando o chinelo grande demais para o pé pequeno. Você trabalha aqui? Caio hesita. A pergunta é simples, mas faz ecoar uma resposta que ele queria aprender a dizer. Eu trabalho para vocês. Em vez disso, ele só sorri e balança a cabeça. A criança some no corredor como um passarinho que encontrou uma fresta no telhado. Lia, com a sacola mais leve e o peito mais pesado, vira à esquina oposta. Por 1 centímetro, eles não se veem. É como se a cidade estivesse brincando de esconde-esconde com os dois, adiando o reencontro para o segundo exato, em que uma palavra pode salvar ou ferir. Dina diz, descansa, Miguel respira, Ruth anota que o soro acabou e precisa ser trocado. A moça da garrafa de camomila repõe a água quente e sorri para ninguém. O hospital respira, cansado, mas respira. E nessa respiração, um fio de destino se estica entre 2 corações que ainda não sabem que estão puxando o mesmo lado da corda. A praça central de Santa Aurora acorda antes do resto da cidade. Primeiro chegam as senhoras com cadeiras de plástico e sombrinhas, como se fossem à praia, mas, na verdade, vão à cidadania. Depois, os jovens com cartolinas, pincéis e palavras que ainda não sabem bem como escrever. Em seguida, os homens que trabalham nas obras paradas, as mãos grandes agora sem peso, segurando copos de café como se segurassem o pouco de calor que sobrou. No coreto, um microfone ligado a uma caixa de som chiando avisa que tem alguém disposto a falar, mesmo que a voz trema. Saúde é direito, não negócio, diz o primeiro cartaz. O direito está torto, a tinta escorreu, mas a mensagem ficou mais bonita assim, humana na sua imperfeição. O hospital é nosso, diz o segundo. Ninguém solta a mão de ninguém, diz o terceiro, revivendo frase de outros tempos, mas sempre nova quando alguém precisa dela. Teresa amarra uma faixa com nós firmes, os dedos ágeis de quem costura vestidos e remenda buracos, na vida alheia desde sempre. Passa a outra ponta para mim, menina. Ela pede a Lia, que segura a faixa na altura certa, enquanto a mãe puxa, ajusta, confere, como se fosse a barra de um vestido de noiva. Fica bonito assim? Pergunta Teresa, e é curioso chamar de bonito algo que nasceu da dor. Mas é isso que Santa Aurora faz. Transforma a falta em forma. Miguel chega mais devagar, a perna marcando o passo, mas o olhar inteiro claro, aberto. Um menino o ajuda a descer o meio-fio. Obrigado, campeão, ele diz, e o menino sorri como quem ganhou medalha. Miguel assina o abaixo-assinado com letra trêmula, não porque falta firmeza, mas porque sobram histórias naquela mão. O rádio comunitário, uma van azul clara com antena torta,
liga os alto-falantes e a voz de Bia, a locutora, espalha-se como brisa. Bom dia, Santa Aurora. A gente está ao vivo aqui na praça. Se você está vindo do mercado, passa aqui para assinar. Se está indo para o trabalho, passa aqui para dizer seu nome. A cidade é feita de nomes. Bia fala cantando e, enquanto ela convida, um vendedor de pastel levanta a chapa e faz a massa dançar. Lia percorre os grupos com uma térmica de café e outra de chá. Quer um gole? Aceito, filha. Posso te dar um abraço? Pode, claro. E esse bolo tem receita? Tem, eu te ensino quando tudo isso passar. O gesto dela é pequeno e gigantesco ao mesmo tempo, porque põe açúcar nas frases duras, dá calor para as mãos frias, coloca uma mão no ombro de quem esqueceu que era possível ser amparado. Nas redes, um vídeo ao vivo começa a rodar. O celular de uma jovem treme na capinha com glitter, mas a mensagem vai longe. Santa Aurora ocupa a praça pelo hospital. Os comentários sobem em pequenas explosões de cor. Força! Tamo junto? Cadê o prefeito? Quem é esse tal de Caio? O nome dele aparece como se alguém tivesse digitado com caneta grossa no ar. No hotel do centro, quarto de cortinas bege, Caio observa a praça pela TV, mas não fica na segurança da distância. A câmera, instalada alto, mostra de cima o corpo da cidade, as faixas, os guarda-chuvas, as mãos levantadas, o coreto que treme um pouco quando alguém bate o pé no tablado. Entre as pessoas, ele reconhece Lia. É como ver uma luz acesa numa casa sem energia. O olhar vai direto, sem pedir licença. Ela está arrumando o cabelo com um elástico azul, rindo no meio do cansaço, oferecendo copos com cuidado de quem oferece parte de si. O assistente, Lucas, entra no quarto com uma pasta. Senhor, o documento para assinatura está aqui. O leilão do hospital, os terrenos, os prazos, está tudo certo. O jurídico preparou uma nota para a imprensa. Se o senhor assinar até às 4, conseguimos anunciar às 6 no telejornal. Caio não responde de imediato. O som da TV é baixo, mas parece alto dentro dele. Ele tira o paletó, dobra com cuidado e coloca sobre a cadeira. Olha a pasta como quem olha uma ponte que sempre atravessou sem medo. Agora, do outro lado da ponte, a gente. Ele pensa no pai, pensa em Miguel, pensa no prato de comida que recebeu no meio da tempestade e que tinha o sabor exato de um abraço esquecido. Lucas, você já ficou num hospital público? Caio pergunta, do nada. Eu? Lucas pisca, pega o fio da conversa pelo meio. Minha irmã teve bebê no municipal, em Guarulhos. Foi intenso. Muita gente, pouco recurso. Mas deram um jeito. A gente sempre dá um jeito, né? A gente sempre dá um jeito, repete Caio, e a frase entra nele como juramento. Ele desliga a TV. A tela apaga, mas a imagem da praça não. Veste uma camisa simples, sem gravata, sem relógio caro, sem nada que diga distância. Vou até lá. Senhor, o senhor tem agenda com o secretário às 3? Lucas tenta lembrar o mundo profissional que sempre foi o eixo. Adia. Caio respira como quem pula no rio. Hoje eu preciso ouvir. Na praça, o murmúrio dos que reconhecem se espalha aos poucos. É ele? É o Caio? O do jornal? Não há pedestais nem tapetes. Há chão áspero, água acumulada nas frestas, folhas caídas da figueira grande que faz sombra perto do coreto. Ele se aproxima de Lia, que o vê com surpresa e algo parecido com alívio, embora ainda doa. O que você está fazendo aqui? Ela pergunta, sem cerimônia, a testa um pouco franzida, os olhos alertas. Tentando ouvir o que nunca ouvi, ele diz, e a frase, simples, tem peso de pedra colocada no lugar certo de um muro que estava torto. Em volta, os rostos o cercam não como inimigos, mas como testemunhas. Teresa se aproxima, Miguel fica um pouco mais atrás, apoiado na bengala. Bia, do rádio, vê a cena e abaixa o volume da trilha instintivamente. Há silêncio. É um silêncio que não assusta. É um silêncio que pede palavra justa. Caio olha em volta, depois para Lia,
como se pedisse permissão. Ela não diz sim nem não. Diz com os olhos: fale direito. Caio sobe um degrau da fonte seca, como quem sobe num confessionário ao ar livre. O som da água não corre ali há meses. Economia de contas, diria alguém. Mas é como se o vazio da bacia guardasse ecos do que foi e do que poderia ter sido. Ele respira, e a respiração por um segundo parece mais alta que a praça inteira. Os olhos varrem rostos. Um senhor de boné com a aba gasta, uma menina com o aparelho colorido mordendo o lábio, uma jovem mãe com o bebê coberto por um cobertor de lã, Teresa com a faixa ainda presa na mão, Miguel com a bengala firme, Lia com os braços cruzados como quem se protege e ao mesmo tempo se oferece ao mundo. Meu nome é Caio Navarro. Ele começa sem microfone, a voz firme por fora e um pouco trêmula por dentro. Eu vim a Santa Aurora por trabalho. Vim com pastas, contratos, prazos. Ele ergue a mão vazia como quem mostra: nada nela agora. E eu poderia ir embora hoje, assinar um papel, deixar números no lugar de pessoas. O murmúrio corre curto, se desfaz. Alguém precisa dizer algo, mas ele segue. Ontem eu recebi um prato de comida de uma mulher que não me conhecia. Ele procura Lia, encontra. Era noite, chovia, e aquele prato me atravessou como um raio. Não pelo sabor, embora estivesse perfeito, mas porque me devolveu uma memória. Eu já fui um menino com fome. Bia, do rádio, aos poucos levanta o microfone na direção dele e um fio de som amplifica a voz sem distorcer. Quando eu era pequeno, minha mãe repartia o pouco com uma dignidade que me quebrava e me fazia levantar ao mesmo tempo. Eu prometi, muito novo, que ia me tornar alguém que não deixaria a fome sentar à mesa. Consegui. Subi. Aprendi a ler planilhas como se fossem mapas do tesouro. Só que, no caminho, eu esqueci de olhar para os rostos. Ele engole em seco. E rosto não é número. Uma senhora diz amém, baixinho. Outra aperta a mão da vizinha. A praça ouve, inteira. Há quem não acredite. Há quem desconfie. E é justo que seja assim. A confiança, quando quebrada por gente que veio de terno vender promessas, não se recolhe num dia. Eu não vim aqui pedir desculpas com palavras que a chuva leva. Vim assumir um compromisso que a cidade pode cobrar. Caio tira do bolso um papel dobrado várias vezes. É uma cópia do documento que Lucas pediu que ele assinasse. Este papel me dava poder para leiloar o hospital, cortar serviços, transformar dor em lucro. Ele dobra devagar como quem dobra um passado. Eu não vou assinar. E rasga. O som do papel se desfazendo é mais alto do que parecia possível. Um menino bate palmas, tímido. A timidez vira coragem no segundo seguinte, e as palmas se multiplicam como pipoca estourando. Teresa chora. Miguel fica imóvel, como se o corpo não tivesse recebido a notícia ao mesmo tempo que a alma. Lia inspira forte, não confunde o gesto com o milagre, mas reconhece nele uma semente. Eu me comprometo a suspender o leilão, investir na estrutura, garantir a continuidade dos atendimentos. Caio fala sem heroísmo, como quem recita um contrato com a própria consciência. Vou propor um fundo social com transparência pública, com participação de representantes do hospital e da comunidade. Quero o contador da cidade auditando tudo. Quero a enfermeira que vive aqui dizendo onde falta. Quero que a senhora que sabe a cor do corredor diga se a tinta nova tem cheiro demais. Quero escutar porque quem não escuta erra. E o prefeito? Alguém grita lá do fundo. O prefeito será convocado, responde Caio rápido. E se não vier, a gente vai até ele. A gente. Ele não percebe que disse, mas Lia percebe, e a palavra gente se acomoda bem na voz dele, como se sempre tivesse esperado esse encaixe. E os empregos? Pergunta um trabalhador de boné, mãos grandes, unha com terra. Vamos preservar o que existe e formar quem precisa. Caio olha para Miguel. A primeira obra que a gente vai abrir é a do hospital, não de cimento, mas de dignidade. As palmas recomeçam agora mais altas, mais largas como ondas que acertam uma praia que ficou muito tempo em maré baixa. Bia traz o microfone, por instinto profissional.
Caio, você autoriza a transmissão? Autorizo, ele diz. E a voz vai, atravessa a antena torta da van, pega carona nos celulares que trepidam, salta para bairros que nunca ouviram falar de Santa Aurora e para em casas onde uma avó segura a mão de um neto doente, em bares onde homens duros desmontam discretamente os ombros, em cozinhas onde mulheres misturam feijão e silêncio. Lia se aproxima, devagar. Palavras aguentam peso? Só se tiverem coluna, ele responde, meio sem pensar. Então vamos atrás da coluna, ela diz, e o desafio vem com um meio sorriso que é também pacto. Eu vou cobrar. Miguel dá um passo com a bengala, o suficiente para chegar mais perto. Rapaz, se você mentir para minha cidade, sua perna pode ser boa, mas a sua consciência vai mancar para sempre. Eu sei. Caio fala baixo. E vou preferir a perna manca. Silêncio de novo. Mas agora não é o silêncio que pede a palavra justa. É o silêncio que aceita um começo. As crianças correm ao redor da fonte seca. A figueira grande faz a sombra que a praça precisa. Em algum lugar, muito longe, um jornal que planejava uma manchete muda a pauta. Em algum lugar, muito perto, um coração que planejava se fechar abre uma janela. A tarde escorre como mel no cimento quente. Aos poucos, a praça se desfaz em pequenos grupos que conversam mais baixo, como quem se despede da tempestade sem querer acordar o vento. O vendedor de pastel fecha a chapa com um suspiro. Guarda a massa que sobrou para amanhã e dá 2 pacotes a uma família que ficou até o fim. Bia enrola os fios da van do rádio com o cuidado de quem dobra o vestido bom. Teresa recolhe as fitas e as faixas, enrola tudo num rolo só. Ela sabe que uma luta puxa a outra. E guarda na bolsa grande que parece multiplicar espaço. Miguel se senta num banco, estica a perna, observa Lia de longe. Não diz nada, mas o rosto já aprendeu a sorrir sem a boca. Caio permanece, embora pudesse ir. Ele não foge quando ninguém está olhando. Aprendeu que covardias íntimas deixam marcas mais profundas que qualquer cicatriz visível. Caminha devagar até o coreto, passa a mão no corrimão de ferro, sente o frio da peça antiga. Ao lado, um cartaz esquecido treme com uma brisa repentina. O hospital é nosso. Ele segura o papel para que não voe e lê outra vez, como quem lê um poema simples que de repente ficou enorme. Você não foi embora, diz a voz de Lia atrás dele. Não, ele responde, virando-se. Às vezes o corpo aprende por último aquilo que o coração já decidiu. O que o seu coração decidiu? Ficar. Ele pensa se exagerou, se foi melodramático, mas a palavra é exata, quase técnica. Ficar é um verbo com implicações morais. Eles caminham sem pressa até o banco onde Miguel está. O sol do fim de tarde faz a praça parecer filme antigo. A figueira desenha sombras de renda no chão. O bar da esquina toca um bolero baixo e a cidade por um segundo tem cheiro de domingo. Ainda tenho raiva, Lia diz, sem floreio. Raiva do que seu mundo fez com o meu. Raiva da forma como as decisões de longe machucam aqui no osso. Raiva das vezes em que eu tive que dizer, vai passar sem ter certeza. Eu mereço essa raiva, Caio responde, e a frase sem autopiedade encontra lugar. E também mereço ter que transformar essa raiva em trabalho. Não é virtude, é obrigação. Eu também tenho gratidão. Lia admite quase a contragosto. O que você fez hoje não apaga nada, mas acende alguma coisa. A gente se ilumina com cacos às vezes, ele diz, e só depois percebe que falou como quem já está dentro, parte. Um cachorro vira-lata se aproxima, fareja a barra do vestido de Lia, abana o rabo. Ela ri com a cara de quem foi pega de surpresa por um afeto sem agenda. Caio se abaixa, afaga o animal e, por um instante, os dois parecem uma família improvisada e possível. Sabe o que eu não sei? Lia pergunta, olhando para o chão, depois para ele. Eu não sei o que sentir. Eu quis te odiar. Eu quis te agradecer. Eu quis te esquecer. E quando penso que talvez eu queira te ver amanhã, fico com vergonha. A vergonha é da alma quando chega o que ela queria, e ela não sabe se merece. Caio arrisca,
e fica surpreso com a coragem da própria frase. Você não me conhece, ela lembra, fina, precisa. Eu conheço o suficiente. O som da sua voz na chuva, o bilhete no guardanapo, a forma como você segura um copo para outra pessoa beber antes de você. O suficiente para saber que quero conhecer o resto. Miguel pigarreia de leve. Levanta a sobrancelha como quem gostou de ver onde a conversa foi parar. Não se esqueçam de uma coisa. Destino é palavra grande, mas não dispensa a pequena, chamada agenda. Ele ri sozinho. Amanhã às 7, fisioterapia. A moça Dina não gosta que eu falte. Olha para Caio. E você, rapaz? Se quer mesmo consertar coisa, comece conhecendo a lista de remédios que não chegam. Lia tem tudo anotado num caderninho azul. Eu venho buscar o caderno. Caio promete. Eles ficam em silêncio, os três assistindo a praça se recolher. Um grupo de jovens tira uma última foto, braços erguidos, língua de fora. Um senhor dobra a cadeira de plástico como quem fecha um livro. A luz muda de cor. O bar do bolero aumenta 0,5 ponto o volume e o dono grita: "Fecha a conta, por favor." Em Santa Aurora, a beleza mora no final das tardes, quando as coisas exaustas lembram que ainda sabem ser belas. Eu vou para casa, Lia diz por fim. Tenho pão para fazer, caldo para amanhecer e uma lista de remédios que precisa virar milagre. Eu te acompanho até a esquina, Caio oferece. Me acompanha até a esquina, ela admite, e nas entrelinhas é como dizer: não vai embora antes de eu me acostumar com a sua presença. Eles caminham lado a lado, sem encostar, mas os passos, se vistos de longe, parecem ensaiados. No cruzamento ela para. A partir de agora, cada coisa que você fizer vai ser observada, avisa. Não por mim, por nós. Eu prefiro assim, ele responde. Boa noite, Caio. Boa noite, Lia. Ela vira a esquina. Ele fica parado alguns segundos, como se a cidade pedisse que ele aprendesse a esperar. Depois volta devagar, passando a mão no corrimão do coreto, no cartaz amassado, na casca do tronco da figueira. Em cada coisa, grava um compromisso. A manhã seguinte nasce com céu de algodão úmido e cheiro de café. Na casa simples de Miguel e Teresa, a mesa de madeira tem marcas de faca e histórias. Há pão amanhecido que vira torrada, manteiga cortada em quadradinhos, uma tigela com goiabada. Teresa canta baixo sem perceber, um refrão antigo de rádio. Lia anota num caderno azul de capa gasta: dipirona, antibiótico, gaze, fita, soro fisiológico, pomada para assadura de adulto, luvas, fraldas geriátricas, soro infantil. Ao lado de cada item, ela põe uma bolinha vermelha quando não há, uma verde quando alguém doou, uma amarela quando a doação é incerta. A lista parece um semáforo maluco de cidade que não aprende que o vermelho demais cansa. Ele disse que vinha, Miguel comenta, sem levantar os olhos do jornal, que fala de futebol e de economia como se isso fosse a mesma coisa. Disse, Lia responde, rápida, e percebe no próprio tom um sinal de que esperou mais do que gostaria de admitir. O portão faz aquele barulho conhecido, metade ferrugem, metade aviso. Caio entra devagar, sem pressa de dono, com o gesto de quem pede licença na casa de alguém que respeita. Está sem terno, de camisa clara e mãos vazias. E as mãos vazias, naquele contexto, são as mãos certas. Ainda não é hora de levar nada, é hora de receber instrução. Bom dia, ele diz, e a palavra bom ganha arestas e brilho no ar. Bom dia, Teresa responde secando as mãos no avental. Quer café? Quero sim, dona Teresa. Ele aceita sem cerimônia, como quem sabe que recusar carinho é pior que aceitar o açúcar. Miguel aponta a cadeira com o queixo. Senta, rapaz. A casa é simples, mas a conversa é séria. Caio se senta. Não tenta justificar nada antes da hora. Ele aprendeu na véspera que há discursos que só existem para cobrir buracos e que o único cimento que presta, às vezes, é o do silêncio. Eu cresci ouvindo dizer que seu pai era bom de conversa e ruim de conta. Miguel começa direto, como um pedreiro que alinha as linhas antes de erguer a parede. Não sei se é justo com a memória de um morto, mas foi assim que sobrou para nós. Conversa demais, conta de menos. Um dia a laje caiu no meu joelho e eu não ouvi pedido de desculpa de ninguém.
Depois, a vida, a gente sabe, tratou de cair em cima do seu pai também. Não desejo mal para morto. Só que o que sobrou ficou em pé na gente. Eu sei, Caio responde, e a voz sai baixa, como se tivesse tirado o chapéu diante de um túmulo. E eu passei 20 anos tentando descobrir se a culpa era uma casa onde eu devia morar ou uma bagagem que eu podia carregar e ainda assim caminhar. Hoje eu entendo que não se trata de mim. Se trata do que eu faço com o que o mundo me deu. Teresa pousa xícaras na mesa. O cheiro de café sobe como bênção, ocupa os buracos que as palavras abrem. Lia observa tudo com uma atenção que não é desconfiança pura, é também esperança vigiada. O caderno, Lia diz, puxando o azul para perto de Caio. Aqui tem o inventário do improviso. O que falta, o que a gente remenda, o que custa, o que atrasa. Tem também nomes. Eu achei que número sem nome vira pedra. Caio abre o caderno com cuidado. Lê a caligrafia de Lia. Redonda, firme, bonita como quem aprende a ser clara com o mundo. Sala de curativo, falta gaze. Nome, Dona Elza, 72, diabética. Não pode esperar. Ele lê em voz alta o suficiente para ouvir a própria responsabilidade. Ala pediátrica. Soro infantil acabou. Nome, Marcos, 4 anos, bronquiolite. Urgente. Vira a página. Fisioterapia, elásticos gastos. Nome, Miguel Araújo. Persistente. Miguel ri de si mesmo. Persistente é jeito bonito de dizer teimoso. Teimoso salva, às vezes. Caio responde. E é honesto. O que você pretende fazer? Miguel pergunta, voltando à coluna da conversa, sem rodeio. 3 frentes. Caio diz, como quem apresenta planta de obra. Primeira, emergencial. Vou garantir ainda hoje a compra do que falta. Não como doação de ocasião, mas como compromisso contínuo. Segunda, infraestrutura. Vamos reformar o telhado do hospital, a sala de fisioterapia, a parte elétrica. Chão que não escorrega, lâmpada que não pisca, tomada que não queima equipamento. Terceira, governança. Fundo social com participação da comunidade, relatórios públicos mensais, compra transparente com 3 cotações, prioridade para fornecedor local que entregue no prazo. Ele respira. E tem uma quarta coisa que não cabe no papel, presença. Eu vou estar lá. Teresa o olha como quem mede tecido, confere caimento, textura, verdade. Presença cansa, ela diz, e homem importante cansa rápido de coisa simples. Eu já me cansei de coisa complicada. Caio devolve com um sorriso curto. A coisa simples talvez me salve. Lia vira outra página do caderno. Aqui tem a lista dos nomes que ninguém viu. Os que sentam no corredor porque não têm onde deitar. Os que têm vergonha do cheiro que a rua deixou neles. Os que pedem desculpa antes de pedir água. Ninguém deveria pedir desculpa por ter sede. Caio fala sem pensar, e a frase acerta a mesa como martelo no prego. Miguel se inclina um pouco para a frente. Rapaz, a gente não precisa de santo. Precisa de homem que entenda que amanhã dói. Se você entender isso, a cidade entende você. Eu entendo, Caio diz, e como se confirmasse, o barulho da rua entra pela janela. Um vendedor de gás grita a música gravada no alto-falante. Um motoqueiro passa rápido demais e a buzina reclama. Uma mulher chama João 2 vezes, e na segunda, a voz é mais doce. Santa Aurora segue, mas lá dentro a mesa acordou para outra coisa. Eu vou para o hospital, Lia anuncia. A Dina me mandou uma mensagem. Vai chegar alguém novo na fisioterapia, se você quiser ver como é um dia comum. Eu quero, Caio responde sem hesitar. Miguel aponta o relógio. A cidade prova as vontades da gente com horário. Ele sorri. Vai, rapaz. Hoje é dia de começar peça. Caio se levanta. Antes de sair, estende a mão para Miguel. Não é pedido de absolvição, é pedido de parceria. Miguel segura a mão dele com força suficiente para deixar claro. Se fizer errado, vai ouvir. Se fizer certo, vai ter água e cadeira nessa varanda quando o sol baixar. Até logo, senhor Miguel. Até logo, Caio. Miguel segura o nome dele por um segundo mais, como quem grava na memória o jeito de dizer. Lia pega o caderno azul, enfia na bolsa,
Ajeita o cabelo com um elástico que sempre fica no pulso. Teresa coloca numa sacola 2 marmitas. Uma para Dina, outra para o segurança. Ela pisca. A fome não espera reunião. Na rua, o céu prometia chuva, mas abre um clarão tímido. É como se alguém no alto dissesse: "Vão, eu seguro aqui." Eles seguem lado a lado. Não se encostam, mas não desviam. O caminho para o hospital é curto, o trabalho é longo. E entre uma coisa e outra, a palavra que empurra: começo. Manhã de colmeia no hospital. Dina regula elásticos, Ruth confere prontuários, Carol ajeita lençóis. Lia chega com pães e o caderno azul. Caio aparece sem terno atento. Ala pediátrica, 4 soros, faltam 26. Gases 0, tomadas ruins, lê Lia. Telhado amanhã 7, responde Caio. Entra Henrique tenso. Você enlouqueceu? Rasgando o contrato? O conselho vai te derrubar. Caio mantém a calma. Derrube. Hoje compro o que falta com meu CPF, depois Fundo Social e Transparência. Henrique ameaça liminar e vai embora. Caio retorna à ala. Vamos começar pelas crianças. Marcos desenha uma casa, Ruth pede soro. Caio liga para Lucas. Compra emergencial, entrega hoje, contador junto. Silvério, bigode cinza, confere notas. Preço justo, lote válido. Dina sugere melhorias pequenas. Lia escreve: coisas que mudam tudo. Abajur, cortina, rampa, rádio, relógio que anda. Miguel aparece para a fisioterapia e sorri. Persistência é a perna nova. O primeiro dia termina com caixas chegando, luzes trocadas e um sentimento simples. Começou. Em poucas horas, a cidade inteira comenta: rasgou o papel e vem liminar. Na rádio, Bia abre as linhas. Opiniões cruzam como andorinhas. No hospital, a rotina insiste. Caio chega com Lucas e o contador Silvério para auditar a compra. Transparência curta vira sombra longa, diz Silvério, carimbando caixas de soro e gaze. O celular de Caio vibra. Mensagem de Henrique. Liminar protocolada, suspenda tudo. O rosto endurece. Lia percebe. Fala. Ele explica. Então a gente faz o que não depende de caneta. Pintar, organizar, treinar. Decide ela. À noite, o gerador tosse. O técnico Nogueira alerta. Vai falhar. Caio envia pedido de manutenção e diesel. Pela manhã, o blog da capital chama Caio de irresponsável. Na TV do bar, o prefeito fala em prudência. Lia encara Caio. Não grita comigo, eu sou a cidade te olhando. Ele respira, pede desculpa e volta ao trabalho. No corredor, ombro a ombro no mesmo batente, eles escolhem permanecer. A tempestade volta com sinais. Placa cai na borracharia. Luz pisca no bar. Cheiro de ozônio no poste. No hospital, Dina encerra a fisioterapia de Miguel. Ruth revisa o oxigênio da pediatria. Lia fecha janelas. No subsolo, Nogueira examina o gerador. Teimoso, mas cansado. A primeira queda escurece tudo. O motor desperta e a clareia. Vai cair de novo, prevê Nogueira. Caio liga para Lucas. Preciso de diesel agora. A segunda queda é longa. Celulares viram lanternas. Carol atende um acidentado no escuro. Na pediatria, Marcos entra em broncoespasmo. Ruth canta números. Lia segura a máscara. Lucas chega com galões. O gerador bebe e respira melhor. Um carro derrapa e bate no poste. Caio corre, improvisa torniquete, segura a mão do motorista. Fica comigo. O gerador quase apaga. Nogueira dá uma martelada e salva. A chuva diminui. Marcos estabiliza. A cidade expira. Na porta, Lia e Caio trocam um cansaço terno. Obrigado por ficar. Obrigada por não fugir. O dia clareia com cheiro de cobre molhado. Caio distribui cafés, um para Lia, outro para Nogueira, que cochila sobre a caixa de ferramentas. No celular, manchetes e venenos. Blog o acusa de oportunismo. Henrique avisa que a liminar andou. Lia pede: não deixa nossa história virar banner. Ele promete. Chega o prefeito com assessores e fotógrafo. Caio o leva para a sala da direção sem flashes. Silvério abre pastas velhas.
Soro com preço de perfume, nota fria, licitação fantasma. O prefeito empalidece, o secretário engole seco. Caio propõe. Gestão compartilhada, fundo social com controle público, repasses em dia. Em 15 dias mostramos correções. Hoje, sem coletiva. O cálculo vence o ego. O prefeito assina o termo preliminar. Do lado de fora, Lia pergunta. E então? Caio. A conta chegou, eles pagam uma parte. O resto a gente paga em trabalho. Henrique liga. Você cavou um rombo. Caio encerra. Construiu uma ponte. Lia acredita. O hospital respira. 3 meses depois, o telhado não pinga. A pediatria tem mural de desenhos e a fisioterapia aplaude os 10 passos de Miguel. O gerador ronrona, a copa brilha com copos alinhados. O Fundo Social presta contas em reunião aberta. Bia lê no rádio. Silvério virou auditor celebridade. Caio mora de frente para a praça, trabalha muito, fala pouco, perdeu assento na antiga empresa, mas ganhou vizinhos e rotinas. Lia cozinha, doa sopas, coleciona bilhetes e sorrisos. No jardim do hospital ele mostra a carta de destituição. Ela responde, a cidade te contratou, crescer para dentro. Ele confessa, eu te amo. Lia também, com uma condição clara. Se um dia precisar ir, vá. Eu fico. Amor é compromisso, não algema. A inauguração da nova sala coincide com a audiência da capital. A placa simples diz, Sala do Guardanapo. Lia fotografa e envia. Caio depõe sereno, volta de ônibus à noite, encosta a testa na placa e sorri como quem chegou. A praça vira cozinha comunitária. Panelas na calçada, bandeirinhas de papel, bilhetes presos aos postes. Teresa comanda o sal, Dina e Ruth finalmente sentam, Silvério anota doações, Nogueira pendura lâmpadas extras. Caio chega com o caderno de receitas da mãe. Lia lê a anotação. Na sopa de noite chuvosa, imaginar o louro, o sabor aparece. Ela discursa rápido. Um gesto pequeno mudou um destino grande. Servem caldo. Miguel distribui pratos. O hospital vigia ao fundo. Caio oferece a Lia o mesmo prato daquela noite, agora sem tempestade. Queria prometer que nunca mais vou embora, ele diz. Promete ser o mesmo, esteja onde estiver. Ela devolve. Crianças anunciam cidades no microfone de Bia. A praça ri e chora. Antes de irem, limpam a fonte. Se eu tiver que ir, deixo um guardanapo aqui, diz Caio. Com o quê? Que a comida te aqueça o coração. Não é final de conto. É começo de rotina boa. Santa Aurora guarda.